Vou abrir aqui minhas notinhas, os pontos que eu quero falar com vocês. Quais são os primeiros passos para a gente se sentir seguro no atendimento do público infanto-juvenil e de orientação para pais? Eu acho que essa questão da segurança, da insegurança, também está muito relacionada à prática, né? Ao volume de paciente. Quando você atende poucos pacientes ou tem um fluxo muito pouco de paciente, o que acontece? Aí o que Opa, eu fiz foi diminuir o ar-condicionado. Tô com frio e tô diminuindo. Aí o que acontece? Quando você não tem um volume, um fluxo de pacientes, muitos profissionais se queixam, por isso que o tema de hoje é esse. Muitos profissionais se queixam e me falam que se sentem inseguros no atendimento, às vezes têm medo do que vai se deparar com as dúvidas dos pais na orientação de pais, né, com as demandas psicológicas das crianças. E é normal, né? É normal o profissional se sentir assim quando ele não tem ainda uma, um fluxo de pacientes, não tem uma experiência de atendimento, né? Ainda um volume de experiências mesmo, porque nada mais do que dar segurança para a gente é quando a gente vai se deparando com vários desafios de atendimento, é inevitável. Quanto mais a gente atende, mais a gente se depara com desafios diferentes, demandas que parecem ser parecidas, mas que são diferentes, porque tem fatores diferentes aí relacionados, mas você vai se sentindo seguro e preparado para atender outros pacientes, seja na orientação de pais, quanto com crianças e adolescentes, né? Então, e ainda tem uma outra coisa, né, que gera uma insegurança muito nas pessoas, que é o que eu recebo de relato. Tem gente que se formou, já tem um bom tempo, sei lá, tem 8 anos, 7 anos de formado, atuou muito pouco ou não atuou na profissão e tem o desejo de retornar às atividades, ou de começar a realizar os atendimentos clínicos, ou veio de uma atividade completamente diferente, veio da psicologia organizacional, né, ou veio estava trabalhando no SUS com outro propósito, estava trabalhando no hospital, né, com a psicologia hospitalar, e aí tem muito, aí gera uma certa insegurança de que será que eu vou ser capaz de fazer, né, de realizar atendimentos clínicos? E, gente, isso é normal. Isso é normal. Imagine que você, por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha passado e já tenha, né, tido uma experiência e atuado em uma outra área, é claro que você vai se deparar com demandas diferentes, né? Você vai se deparar com desafios diferentes. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente pode diminuir essa insegurança através de algumas estratégias. Algumas dessas eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para que vocês se sintam capazes e capacitados também, porque é importante. Às vezes a gente também, além de se sentir capaz, a gente também tem que ter noção que a gente está capacitado, né, para atender esse público, óbvio. E é isso que eu vou tentar ajudar vocês aqui, né? A Fernanda falou justamente isso, que ela é formada desde 2006, trabalhava em RH e agora decidiu estudar para aperfeiçoar atender crianças e adolescentes. E, gente, tem muitas pessoas assim, e que às vezes tem até esse sonho e esse desejo ficou engavetado por muito tempo. Acabou que a vida caminhou para outras trajetórias, para outros trajetos, para outros caminhos, né, tão bons quanto também, e que você quer agora colocar literalmente, tirar esse sonho, esse desejo, que às vezes foi deixado ali guardadinho, ou, né, despertou ao longo aí da tua vida esse interesse, pode também acontecer, às vezes tem profissionais que estão numa área específica e se despertaram para o público, né, para o atendimento clínico e para a orientação para pais também isso acontece, e isso é possível, se você quer, se você tem interesse, é possível, por mais que você tenha atuado em uma outra área, você migrar, né, mudar para esse nicho, que é o público infanto-juvenil de orientação para pais, tá? E aí, vamos lá, né? Falando sobre essa questão da insegurança. Então, é super normal, é compreensível,
Todo mundo que começa nos atendimentos, eu, quando comecei também os atendimentos, eu também me senti insegura, é normal, todo mundo quando se forma, gente, todo mundo, não é porque, por mais que a gente tenha uma, a gente reconheça que nós, sei lá, se você se considerou, se você se considera uma boa aluna, né, na época da sua academia, da sua formação, você, claro, né, você já se sente um pouco mais capacitada. Porém, isso não significa que você vai ser a pessoa mais segura do mundo. Eu tenho uma total consciência de que eu fui uma, não é querer me gabar aqui, não, gente, mas eu fui uma excelente aluna, de fato. Eu me dediquei o meu curso como se fosse a minha tábua de salvação e como se o meu curso, né, a minha formação fosse realmente salvar minha vida, no sentido de que eu preciso ser ou dar o meu melhor para as pessoas que eu atendo. Então, eu tenho minha consciência muito tranquila de que eu fui, de fato, uma aluna excelente. Eu fui muito dedicada, sempre me debrucei, mas isso não significa dizer que quando eu me formei eu não me senti insegura. Quando eu me formei, que eu tive que me lançar ao mercado de trabalho e que eu precisei atender, que o fato de eu ter sido uma aluna dedicada, uma aluna que estudasse, não significa dizer que eu me achava e que tudo que viesse para mim eu ia saber tirar de letra. Não é assim. Né? A gente tem sim as inseguranças, afinal, a prática, em algumas situações, a gente se distancia, a gente precisa se distanciar um pouco da teoria para conseguir se conectar com aquele paciente. E aí depois a gente articula. Então, a gente precisa de fato é, treinar, né, essa habilidade de atendimento. E aí, o que é que eu, particularmente, que eu fiz, né, para me sentir mais segura? Eu já falei aqui que quando eu me formei, eu não fiz pós, né, logo de cara. Eu fui fazer pós muito depois. Eu não fiz porque eu não tinha condições financeiras, então eu não tive, na época, quando eu me formei, né, eu não tive condições financeiras, eu tive que ralar para poder pagar minhas contas. Eu era uma aluna, inclusive, de FIES, então eu tive que pagar, né, essas parcelas do FIES, ainda tinha isso, porque no meu curso, na cidade onde eu fiz, era um curso extremamente caro, porque tinha muitas práticas clínicas, então era altíssimo, então assim, era quase R$ 2.000 por mês. E na época eu não tinha condições de arcar uma faculdade de R$ 2.000. Então, eu tive que ir para o financiamento. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu me lancei no mercado de trabalho, de duas uma. Ou eu ganhava dinheiro, ou eu ganhava dinheiro. Não tinha opção, porque eu precisava pagar minhas contas, eu precisava pagar meu financiamento, né, que vinha logo em breve, eu tinha pressa de dar o meu melhor, de ser reconhecida no meu trabalho, então eu tive que ralar muito. E aí, né, o que é que eu fiz? Como eu não tinha condições de fazer uma pós, pela questão financeira, né, era o meu desejo, minha vontade, eu só pude fazer isso muito depois, eu tive que me dedicar, né? Eu tive que aproveitar todo o máximo do conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade, mas não é o suficiente. Eu vou dizer para vocês, o conhecimento que a gente aprende, tudo que a gente aprende na faculdade não é o suficiente. Não é o suficiente, porém, motivos porque a gente vê muito de tudo um pouco, não tem como aprofundar de fato. Então, a gente vê várias abordagens, a gente acaba passando por todas as abordagens, a gente vê várias áreas, né? Nós estudamos transtornos, mas de uma forma que não dá para a gente mergulhar e ser tão trazer aquele conteúdo como se fosse uma especialidade. Se a gente tem interesse naquilo, a gente precisa estudar. Da mesma forma,
as disciplinas, né, direcionadas ao público infanto-juvenil e de orientação para pais. Então, a gente estuda, mas de forma que, se você quiser atuar, você vai precisar se dedicar, é óbvio. E não é só o curso de psicologia, na faculdade, todas as faculdades são assim, seja medicina, seja odonto, seja engenharia, tudo, né? A gente não consegue ver tudo dentro da nossa formação. E aí, o que foi que eu pensei? Eu preciso, de alguma forma, se eu quero atuar com esse público, eu preciso me capacitar. Não posso pagar minha pós no momento, infelizmente, né? A pós era o valor de um carro, eu não tinha condições, então eu preciso ralar e eu preciso estudar muito. Eu preciso aproveitar o meu conhecimento, né? É só para psicólogos, sim, tá bom? Eu preciso aproveitar o meu conhecimento que eu tanto me dediquei, tanto fiz. Gente, eu dava todo o meu melhor. Eu parecia uma competidora de triatlo na faculdade. Eu tentava competir comigo mesma, não era com outras pessoas, não, sabe? Eu tentava sempre me desafiar no meu curso. Quando eu me lancei no mercado de trabalho, eu falei, eu preciso me desafiar também, porque eu não tenho condições de arcar agora com uma pós. Então, eu vou fazer o que está ao meu alcance e eu vou estudar. E aí, de nada, amor. Ó, gente, para os pais que estão aqui, não se preocupem, a gente vai retornar em algum momento, sem ser na próxima semana, a gente continua com a live para os psicólogos também. Mas na outra, em breve, provavelmente na outra, sem ser na próxima, a outra, eu volto com as lives para os pais. Então aproveitem os papais aqui para assistir os vídeos que eu compartilho aqui para vocês, os conteúdos escritos, tá? Então aproveita que os conteúdos estão aqui tudo direcionado para vocês. E aí, né, voltando à história, porque é importante eu compartilhar isso, pessoal, porque eu sei que é a realidade de muitos, né? A minha realidade, a realidade que eu passei, é a realidade de muitos. De fato é. E isso gera muita insegurança. Então, eu eu tive essa questão, né? E aí eu preciso estudar, eu preciso me dedicar e ser a melhor que eu posso ser da minha versão como profissional atuando com esse público. E aí eu vou dividir com vocês algumas coisas que ajudam, né, para a gente atuar. Seja, eu estou falando com o público infanto-juvenil e com orientação para pais, mas isso, gente, serve para a vida. Mesmo que você atenda outros públicos, mesmo que você vá para a clínica com a intenção de atender não só o público infanto-juvenil, de orientação para pais, mas também o público adulto, eu acho que essas dicas e essas lições que eu vou compartilhar com vocês vale para tudo, tá bom? Vamos lá. Então, é... falei, né, já para vocês, estou pegando a minha pesquinha, tá, gente? Os meus pontos aqui. Bom dia. Aí o que foi que eu fiz, né? Eu comecei, eu falei já também aqui, que eu comecei atendendo todos os públicos, adulto, adolescente e o público infantil. E aí, com o público adulto, o público que eu atendia, eu percebia muita deficiência no aspecto emocional, reflexos da sua infância. E isso foi me despertando de uma certa forma, porque como eu já tinha experiência, já tinha atuado com adolescentes e crianças, né, de uma outra maneira, não só na clínica, eu percebi que existia, de fato, muitos reflexos da nossa infância que fragilizava e que trazia algumas consequências, digamos, negativas na fase adulta. Não só questão de transtorno, tá, gente? Não é só questão de ansiedade, depressão, não. Mas às vezes inseguranças pessoais, né? Pessoas que têm dificuldade de se comunicar, de se relacionar. Então, tudo isso eu observava no público adulto. E aí, eu comecei a
me interessar cada vez mais pelo público que eu já atendia, né, de crianças e adolescentes. Eu sempre pensei como eu posso, além de trabalhar as demandas específicas dessas crianças que vinham para mim, né, com alguma demanda específica, seja fobia, seja medo intenso, não necessariamente fobia, mas medo intenso, ou é, demandas relacionadas à ansiedade, e várias outras, né, relacionadas à infância e na adolescência, como eu podia ajudar trabalhando essas demandas, mas também como eu poderia prevenir alguns adoecimentos no futuro, ou que essas crianças e esses adolescentes pudessem também chegar numa fase adulta mais saudáveis possível emocionalmente, né? Então, que essas crianças e esses adolescentes chegassem nessa fase adulta com menos, né, não necessitando, não tendo tantas demandas assim, tantas dificuldades de lidar com suas próprias emoções, de se relacionar, né, de questões de autoestima. E foi por aí que eu comecei a estudar muito sobre, aprofundar, né, mais, além da nossa formação como profissional, eu aprofundei muito sobre desenvolvimento infantil, sobre transtornos, a minha abordagem, né, eu aprofundei muitas técnicas através da minha abordagem, então eu foquei muito em técnicas. Mas aí, como é que eu comecei, né, como é que eu comecei a estruturar isso para me dar cada vez mais segurança na minha atuação? Gente, pessoal, aqui é a live para psicólogos, tá? Para o pessoal que os pais que estão entrando é para psicólogos. Quem quiser assistir, pai ou mãe, não tem problema nenhum, só acho que não vai agregar. Não vai agregar vocês como pais, mas aqui é para psicólogo, tá bom? E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu fui atendendo e fui observando, a minha abordagem é a TCC, certo? Mas só fazer um parêntese aqui, que tudo que eu compartilho aqui com vocês, que eu vou compartilhar, eu já estou compartilhando, eu não estou focando em abordagem, tá? Eu quero de alguma forma agregar para vocês, independente da abordagem, seja da TCC, ou seja TCC, seja Gestalt, ACP, psicanálise, qualquer abordagem, tá bom? O que eu tenho a apresentar para vocês é independente de abordagem. E aí, o que foi que eu fiz? Eu mapeei as principais demandas, o que é que aparecia mais frequente no meu público, com mais frequência. E tanto com o público das crianças e dos adolescentes, quanto as demandas dos pais. Mapear, sabe? Gente, mapear não é só ficar na cabeça, não, sabe? Aquela coisa, eu sei o que que aparece mais. Não. Eu tinha o hábito de registrar muito o que é que aparece com mais frequência, quais são as dúvidas recorrentes desses pais, o que é que os pais têm mais dificuldades de lidarem com as crianças. Então, eu percebia que muitos dos pais que me procuravam para dar orientação tinham muita dificuldade com relação à cooperação, tinha muita dificuldade de lidar com os desafios de comportamentos normais de cada fase, né? E aí eu comecei a me aprofundar. Quais as ferramentas? Nem todas as ferramentas a gente encontra na nossa abordagem. Eu vou falar da nossa, porque vale TCC, vale ACP, vale psicanálise, Gestalt. Eu não acho que nenhuma abordagem dá conta, assim, que você encontra tudo. Então, o que é que eu fazia? Eu estudava outras coisas e adaptava a minha abordagem. Eu utilizava coisas da minha abordagem também. Então, eu consegui ampliar um pouco do meu conhecimento, não ficar limitado, porque, de fato, eu não acho que nenhuma abordagem dá conta de tudo, digamos, não é nem conta de demanda, mas a gente encontra todas as respostas do universo, não acho. Tanto que dentro da abordagem comportamental, eu estudei terapia do esquema, então eu também aprofundei eu achei interessante algumas intervenções, e aí eu fui, né, utilizando. Mas a terapia do esquema, gente, é da área comportamental, tá, gente? A gente também tem que ter um cuidado nisso, para a gente também não fugir para uma outra abordagem, porque senão fica
confuso e aí a gente não vai conseguir fazer as intervenções. Mas dá para a gente adaptar algumas atividades. Eu já falei aqui para vocês. Eu adapto, se eu vejo alguma forma de intervenção de outras abordagens e que eu consiga adaptar a minha, que eu acho interessante, que eu acho que dá para a gente tirar muita coisa, eu adapto tranquilamente. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? E aí, eu comecei a mapear, de fato, quais são as demandas principais, o que, é que mais chega para mim, o que, é que mais chega na clínica. E em cima dessas, de mapear, em cima desse listar, não é ficar só na cabeça o que, é que aparece mais. Eu tinha realmente, é porque eu não tenho mais aqui, eu também nem sei se está aqui mais. Mas eu tinha era um tipo um fichário, sabe? E que as folhinhas eu fiz, realmente listava tudo que aparecia, tudo que eu percebia que era bem repetitivo na clínica e que eu precisava me debruçar com aspectos teóricos, tá? Então, entender o que está acontecendo, quais são os processos psicológicos que acontecem ali e às vezes até fisiológicos. Dois, eu entendia, né? Eu tentava entender, além desses aspectos teóricos, eu precisava entender os fatores, o que é que de fato pode também, eu posso descartar ou confirmar aquilo. A gente entender se o psicólogo é meio que um investigador. Então, a gente também tem que ter um olhar ambiental das coisas, porque senão a gente vai patologizar tudo. A criança chega com algum tipo de comportamento, a gente vai dizer que é ansiedade. A criança diz que está com medo, ela diz que é fobia. Então, a gente precisa também ter um olhar clínico de um todo. E aí eu comecei também a olhar os fatores ambientais que poderiam influenciar alguns tipos de comportamento, ou fisiológico, dependendo da fase. E três, eu buscava as estratégias que eu poderia trabalhar aquela demanda, tá? Então, vou repetir. Eu mapeava todas essas demandas, né, e esses fatores, a questão se era uma questão fisiológica e tudo, e que transtornos eram esses que apareciam mais, ou não, nem só transtornos, as dificuldades que apareciam mais. Dois, eu investigava se essas questões tinham questões ambientais, fisiológicas, né, que justificavam esse tipo de comportamento. E três, eu buscava as estratégias. Então, eu realmente investi, né, até hoje invisto em material, em livros, eu pesquisava, né, sempre fui, assim, muito atenta a novidades, e aí eu comecei a aplicar tudo que eu estudava. E tudo isso, gente, eu registrava, esse é um hábito. Não é que você vai fazer um diário, ficar que nem um doido ficar registrando tudo. Mas quando no início isso vai te dar uma certa segurança de que isso não vai fugir da tua mente, entende? Que tá tudo ali registradinho e que você não vai esquecer. E que de algum momento você vai recorrer a esses registros. Então eu registrava algumas estratégias que eu podia utilizar, eu registrava, né, algumas características principais daquele tipo de demanda, de transtorno que eu observava daquele padrão de comportamento. Então, eu fazia registros, tá? E aí, aí fica a seu critério, você pode fazer um caderninho só para resumos de alguns transtornos que você acha que aparece. Eu vou já falar como a gente vai descobrir o que aparece mais na clínica. Vamos supor que você vai estudar sobre depressão, sobre ansiedade infantil. Aí eu escrevi principais características dessa ansiedade infantil, o que, é que eu precisava ficar atenta no meu paciente quando eu recebesse esse paciente, o que, é que eu precisaria prestar atenção, né? E aí entra um outro ponto, que às vezes os profissionais, os psicólogos, eles têm uma barreira, uma coisa assim, de uma resistência de ler o DSM, o CID, e eu sou a favor da gente ler, sim. Não para que a gente fique engessado em sintomas, não. Mas é importante para a gente diferenciar algumas coisas. Porque, às vezes, e eu já me deparei em algumas situações de prática clínica, outros profissionais enquadrando crianças em transtornos de uma forma nada a ver, gente, totalmente equivocado. Então, quando nós temos
um olhar, de fato, e a gente conhece o CID, conhece o DSM, nós vamos ficar com um olhar mais treinado, tá? Mas não é no sentido de ficar batendo, enquadrando a criança em sintomas, não. Mas a gente olhar sempre que existem alguns comportamentos que indicam determinado tipo de transtorno. Agora, se indica, eu vou precisar também, antes de querer enquadrar, antes de dizer assim, poxa, tá parecendo um TOD, poxa, tá parecendo um TDAH, eu preciso também avaliar a questão ambiental, tá? Então, aí entra um outro ponto. Você também estudar o DSM, pegar, estudar, anotar os pontos principais que você acha importante avaliar em cada tipo de quadro, né, em cada tipo de demanda que aparece na clínica de crianças. Então, eu fazia muito isso. Ao ponto que isso já fica treinado. Era só o início para que eu conseguisse fazer classificar mesmo e organizar essas ideias, né, de uma forma mais clara para mim. Porque quando a gente vai estar na faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente vê muita coisa, né? A gente estuda de fato, mas, gente, é coisa demais. Então, quando a gente vai se deparar com a prática, e tem que colocar a mão na massa, é legal a gente ter essa organização, tá? E aí, o que eu fazia isso? Isso me ajudou muito, porque quando chegava um paciente, né, com uma suspeita de algum quadro, de seja de TDAH, de TOD, eu já estava tão treinada e aprofundada naquele tema, porque chegava muito, né? Hoje eu estou muito na orientação de pais. Então, eu estou com os meus pacientes mais antigos que eu estou acompanhando, né? Os meus pequenos antigos, no online e poucos no presencial. Mas quando eu atendia num volume enorme de pacientes, chegava um montão de crianças com demandas de TDAH e TOD. E aí eu já começava a ter um olhar mais treinado, porque eu já sabia muito bem sobre sobre o transtorno, né? Então eu conseguia descartar. Então eu estudava o ambiente. Às vezes a criança, ela está agitada e não tem nada a ver de hiperatividade. Às vezes até está relacionada à questão da rotina dessa criança, né? Está relacionada a excesso de eletrônicos, está relacionado à funcionalidade dessa família. E aí, em algumas situações, desculpa, gente, em algumas situações a criança ela é diagnosticada, né? Ou levanta-se a hipótese de que essa criança ela tem um TOD ou um TDAH, entendeu? Então, por isso que é importante, sim, a gente estudar, ver o DSM, e aí você vai tirar os pontos principais que você precisa observar dos seus pacientes, não só da criança. Se você atende o público adolescente, aí também é uma outra coisa. O público adolescente, você vai encontrar muitos transtornos bem comuns, mais comuns na fase adulta. Por exemplo, o borderline. Você vê muito adolescente border, né, que você não vê muito na infância, porque é muito difícil o diagnóstico de um border na infância. Pode ocorrer o diagnóstico de uma criança border na infância? Pode, mas é bem complicado, assim, tem que ser um profissional, né, um médico que consiga ter uma prática de olhar clínico muito bom para poder conseguir dar esse diagnóstico. Então, na adolescência, a gente vê vários outros transtornos a mais. Então, a gente vê muito border, muito adolescente bipolar, né? E aí você vai precisar também estudar esses outros transtornos. E por isso que é importante a gente ter essa leitura, sim, né? De entender o DSM, o CID, e você entender um pouco mais sobre isso. E aí isso me ajudou muito, me deu um up de segurança, porque eu consegui aprofundar, porque na faculdade a gente vê um leque de coisa, um monte de coisa, né? E a gente não consegue aprofundar tanto, até porque a gente não sabe o que vai se deparar na nossa frente. A gente não sabe. E aí eu fui estudando, né, me aprofundando e pronto, voltei. Eu tenho uma pessoa que me ligou aqui. E aí eu fui e aí eu fui fazendo esse esquema, né, de registrar,
de estudar parte teóricas, transtornos mais comuns que aparecem, ou demandas comportamentais que mais aparecem, entendeu por quê? E fui fazendo tipo um fichariozinho de resumos, e também um fichariozinho de resumos de estratégias específicas a cada demanda, tá? Mas essas estratégias, gente, eu não utilizava de forma engessada, não, tá? Por quê? Porque às vezes a criança tem uma demanda, uma criança está com transtorno, tá com uma TAG, então, o transtorno de ansiedade generalizada. A criança está com a TAG, a outra criança também está com TAG. Só que são crianças com personalidades diferentes, jeitos de ser diferentes. E aí, às vezes, a mesma ferramenta, a mesma estratégia não vai combinar e não vai dar certo com uma criança, com essa outra criança. Ou, às vezes, são crianças em fases de desenvolvimento diferentes. Uma criança de 5 anos, 6 anos, e outra criança de 9, 10 anos. Então, as estratégias, elas não vão ser universais, mas vão te ajudar, quando você tem um leque de possibilidades e estratégias, vão te ajudar no direcionamento. Você não vai sentir tão, uau, meu Deus, onde estou? Não sei nem para onde é que vai, tá? Então, você vai precisar estudar, né, ver quais recursos você vai usar para você conseguir ter um bom resultado na clínica com seus pacientes, tá, gente? Gente, isso é muito sério. O que eu vejo, às vezes, de profissional que não sabe nem o que está fazendo na clínica, no sentido, assim, de atender e ficar só no, no lúdico, de uma forma muito livre. Gente, a gente precisa ser interventivo. Não é por conta de abordagem, não. Independente da sua abordagem, seja psicanálise, seja psicanálise, ACP, Gestalt, qualquer outra TCC, a gente precisa ser diretiva, a gente precisa ser ir no problema, né, na questão que precisa ser trabalhada. Então, deixar uma sessão solta, sem objetivo, sem você saber nem o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu vou chegar com essa atividade, é muito perigoso, tá? Então a gente precisa saber, até na brincadeira de casinha que você está fazendo com a criança, você tem um porquê que você tem que saber o porquê que você está brincando de casinha com essa criança. Ah, não, eu quero entender um pouco a dinâmica, certo? Você quer entender a dinâmica familiar? Ok, é objetivo. Mas o que você pode fazer e aproveitar, além de ter um olhar de observação, também trabalhar intervenções. Que às vezes não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Não tem nada a ver com a questão ali de brincar de casinha de mamãe, de papai, de filhinho, de cachorrinho. Então a gente tem que saber, de fato, aonde a gente quer chegar nessas intervenções, tá bom? E aí, outra coisa que é legal também, gente, como eu falei para vocês, eu não tinha muito dinheiro, né? E aí, tem gente que tem condições de fazer supervisão, e eu acho que é muito bom fazer supervisão para quem pode, né? Tá pagando supervisão e ter um olhar de um profissional mais experiente, ajudando, te auxiliando aí nos atendimentos, é bem bacana. Eu sou a favor, sim. Mas na época eu não tinha condições, gente, eu não tinha condições de quase nada. Não é que, assim, não é que se eu pedisse, né, para os meus pais na época, eles não iriam investir, mas eu sempre tive uma característica, que eu não sei se é bom ou ruim, mas eu nunca fui muito de pedir as coisas, de ficar pedindo, sabe? Ah, pai, minha mãe faz tal coisa, me paga alguma coisa para mim, me paga, sabe? Nunca fui, é muito não sei, da minha personalidade. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Isso também não é orgulho, tá, gente? É porque eu sempre fui muito de querer ir atrás das minhas coisas, então isso fez com que também eu não tivesse condições de estar fazendo supervisão na época, e eu tive que ir para o outro caminho, né? E aí o que eu fazia? Eu fiz boas amizades e amizades que de alguma forma me agregaram no quesito tanto de amizade mesmo, né, de carinho, de afeto, mas também de conhecimento. Então eu tive, né, e tenho colegas que têm base de conhecimento muito boas, e tem base de conhecimento muito boa, entendeu? Então eu batia, né? Trocava uma ideia com essas minhas colegas, com esses meus colegas, né? Porque não era só mulher, tinha homem também. Então trocava uma ideia,
né, a gente acabava trocando algumas figurinhas, e isso me ajudava muito, porque a gente conseguia, né, trocar estratégias, a gente conseguia olhar por prismas diferentes. Então, às vezes, eu compartilhava um caso, né, com essa minha colega para ver o que, dentro da perspectiva dela, do olhar dela, ela achava, e aí ela dava uma percepção ou parecida, ou olhava alguma coisa que eu não tinha observado, e vice-versa. Então, no início, isso foi muito bom. Eu achei uma troca boa de conhecimento, de aprendizado. Então, você pode fazer isso também com os colegas, né, que você tem afinidade, os colegas que você acha que é interessante você trocar uma ideia. E aí dá mais segurança, né, nos casos. Então, a gente conseguia, né, nessa amizade, nessa parceria, assim, de conhecimento, a gente conseguia aprender muito. Então, trocava ideia de livros, né, trocava ideia de intervenções, trocava ideia de investigar o porquê de determinadas ações, comportamentos. Então, isso também ajuda muito principalmente para quem não tem condições de pagar supervisão, que é, como eu falei, quem tem condições, tudo bem, faça, e eu acho muito bom. Eu dei supervisões durante muito tempo, né? Não estou dando no momento conta do meu tempo, do meu horário, que eu não consigo mais encaixar nenhum alfinete. Mas, mas assim, se você não tem, como eu não tive, né, no começo, isso me ajudou muito mesmo, tá? E aí, uma outra coisa, né, gente? Sabe que me ajudava muito para não me auto-sabotar? É... A Ana, o problema dos união na nossa classe. Sou totalmente a favor das parcerias, mas não sinto isso em vários colegas. Ana, pois é. Você sabe que engraçado, né? Isso que você está falando, essa ideia de compartilhar algumas coisas com vocês, né, do pouco da minha história, do pouco do que eu aprendi na minha prática clínica, tem a ver com isso, né? Eu percebo também isso, esse movimento da nossa classe um pouco distante, diferente de outras classes que são bem unidas e conseguem muita coisa. Então, eu acredito que quando um cresce, todos crescem, né? E aí, tá, Fernanda, é porque eu não tô com ele aqui, eu acho que tá na clínica, mas tem livro sim de TCC na infância, tá? Eu não sou boa de ficar lembrando do nome de livro de cor, não, tá? Deixa eu ver se tá aqui ele. E aí, voltando ao assunto da classe, né? Mas não tá aqui, não. Tá na clínica. Depois eu posso procurar até no. Ver se eu lembro o nome de cor, porque eu não sou boa de lembrar livro assim, de cor, salteado na minha cabeça, não. E aí eu percebo isso mesmo, esse distanciamento da nossa classe, né? Aí, o que que acontece? Esse meu projeto, né, de atuar com vocês, de trabalhar também com o público dos meus colegas, que são vocês, veio com esse interesse, essa missão mesmo de unir a nossa classe, de a gente crescer todo mundo junto, né? Crescer, que a gente consiga expandir o nosso trabalho, o nosso serviço, que as pessoas entendam a importância do nosso serviço. E isso precisa da nossa união. Então, eu não tenho problema nenhum de compartilhar aqui com vocês as estratégias que eu fiz para crescer, o que é que eu aprendi, o que é que eu errei, o que é que eu acertei na minha história de vida. Não tenho problema nenhum de falar, porque eu quero que vocês se sintam encorajados, né, a crescer e também a ajudar o colega e também a todo mundo, de alguma forma, compartilhar seus conhecimentos, trocar, sabe? Eu também tenho uma vantagem, eu também fiz amizades mesmo com os meus colegas, amizade. Então a gente nunca olhou no sentido de, se eu compartilhar alguma coisa é porque eu vou estar, sei lá, transformando a pessoa na minha concorrente. Nunca tive esse pensamento. Eu sempre tive o pensamento de quando eu dou, eu também recebo. Às vezes a pessoa pode até não compartilhar comigo, mas eu estou fazendo uma coisa boa, então eu tenho minha consciência totalmente tranquila com relação a isso. E aí, eu também tive colegas que tinham o mesmo pensamento que eu, então nunca tiveram esse dedo, esse medo, sabe, de dizer, de compartilhar. Não sei se eu tive sorte, mas que foi assim comigo. Mas eu observo de fato,
de uma forma geral, existe uma desunião. De geral, né? Existe, de fato, essa desunião. Mas a gente não precisa focar nisso, porque eu acredito que as coisas vão melhorar e os profissionais eles estão, inclusive, mais ligadinhos por conta, né? Tem outras pessoas invadindo a nossa atividade, então eu acho que os profissionais estão um pouco mais ligados da importância de divulgar os seus serviços. E aí acaba se unindo. Eu tô percebendo um pouquinho desse movimento, tá? Aí vamos voltar, né, para uma questão. Sim, uma coisa que me ajudava muito a não me auto-sabotar é lembrar de toda a minha de toda a minha dedicação, de todo o meu estudo, né, de tudo que eu faço. Então, quando eu me sentia assim, ai, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir realmente dar conta, né, de atender, né, de me deparar às vezes com alguma demanda muito atípica, muito diferente, eu sempre focava em uns pensamentos, aí eu vou trazer para minha abordagem, tá, gente? Em pensamentos funcionais, em pensamentos que conseguissem quebrar essa minha crença de que eu não fosse capaz. E aí eu sempre quebrava essa crença a partir de algo que era verdade. Qual era a verdade? A verdade é que eu estava fazendo a minha parte, que eu estudava, feito uma maluca, que eu estudava muito, que eu era, né, sempre, além de estudar, eu era corajosa, porque eu estudava e colocava, não só estudava, colocava aquilo em prática. Eu lembrava também, eu tentava relembrar os desafios e alguns atendimentos que para mim no início foram complicados para se desenrolar e como se desenrolaram esses atendimentos, como foram satisfatórios. Então isso me fortalecia cada vez mais e diminuía essa minha insegurança. Então, a forma como a gente pensa também pode ajudar, né, na nossa atuação ou pode nos sabotar. Então é muito importante a gente sempre focar na realidade, não é ficar fingindo, brincando, imaginando coisa. Ah, é porque eu sou capaz. Mas sou capaz por quê? Sou capaz porque eu estou estudando, eu sou capaz porque eu já consegui dar conta de uma demanda daquela. Lembra? Ah, eu lembrei daquela demanda, daquela situação daquele atendimento que eu peguei, eu achava que eu não fosse capaz e eu consegui. E aí você vai fortalecendo, né, a sua segurança mesmo nos atendimentos, tá bom? Mas isso tem muito a ver com a nossa forma de pensar, né? Os nossos pensamentos. Eu sei que tem gente aqui de outras abordagens, mas que também já reconhece, eu acredito que reconhecer isso, que a depender do nossa forma de pensar. Ô, gente, peraí, só um minuto. A depender da nossa forma de pensar, né, a gente pode bloquear alguns comportamentos ou impulsionar alguns comportamentos, tá? Não é a força do pensamento que vai atrair, não, estou falando de atração, de energia, não estou falando nada disso, não. Estou falando de que a forma como a funcionalidade do nosso pensamento, eles podem ajudar ou não, tá? Já já eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Vou só, para a gente fechar aqui, que eu tô vendo o tempo, gente, eu falo muito. Vou só para a gente também não perder aqui. E aí, o que eu faço? Outra coisa que me ajudou muito para me sentir segura nos atendimentos, planejamento. Isso me ajudou muito, mas muito. Por isso, eu realmente recomendo que você que queira começar na clínica, ou que você que já atua e que às vezes está se sentindo meio assim perdido, né? Ou até mesmo você que vai aumentando o volume de pacientes, porque tem isso também. Quando a gente tem pouco paciente, as coisas até conseguem caminhar sem muita organização e planejamento. Mas quando você começa a ter um volume de paciente, você tem que ter planejamento e organização. Não tem jeito, porque senão você vai ficar embananado com um monte de coisa, né? Com um monte de informação, um monte de paciente. E aí, o que eu fazia? Eu organizava muito bem os,
os meus atendimentos, planejava o que é que eu iria executar e qual o objetivo, óbvio, né, das atividades e das intervenções que eu ia realizar com um determinado paciente. Então, eu planejava, não era uma coisa que o paciente vinha e aí no dia eu falava assim, hoje eu vou fazer tal coisa para avaliar tal coisa. Não. Então, eu planejava, então existia um planejamento. E aí isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a atuar, eu cresci, e eu já falei para vocês em uma live, eu cresci muito rápido na clínica. Então eu comecei com um turno, de repente eu estava com 2, 3, de repente, em menos de 6 meses eu já estava com a minha sala, né, com todos os turnos preenchidos. Então, todos os turnos tirando à noite, porque eu nunca fui muito fã de atender à noite. Então, eu sempre atendia de manhã e à tarde. Mas à noite eu nunca gostei. Tem gente que gosta, né? Mas eu nunca fui muito fã, não. E aí, quando de repente eu estava com a minha agenda lotada, cheia, né? E eu precisava de me organizar. Então, para eu não ficar, né, desesperada. E aí, o que eu fazia? Eu me organizava, me planejava no que eu ia fazer com determinado paciente. Às vezes você pode fazer, e eu já fiz isso, fazer um planejamento de 2 sessões, por exemplo, se eu quiser, vou chega um paciente meu com uma demanda de ansiedade, uma criança com demanda de ansiedade. Eu estou falando de criança, vou pegar um adolescente. Eu pego um adolescente com uma demanda de ansiedade, um adolescente que fica muito ansioso, que às vezes tem crise de ansiedade, fica palpitando, fica com falta de ar. Quais as intervenções que eu já posso deixar mais ou menos preparadas para algumas sessões, 2 sessões, 3 sessões? O que eu posso fazer? E aí eu já fazia um planejamento para essas sessões. E eu já ficava mais tranquila com relação a isso, tá? Aí você pode estar perguntando, mas Carol, fica muito engessado? Será que não fica muito engessado? Se o paciente chegar, por exemplo, na sessão e falar uma outra coisa nada a ver com a demanda principal dele. O que é que eu faço? Eu falo, pare aí de falar e vamos voltar para a sua demanda principal. Eu faço isso? Não, não, né? O que a gente faz? A gente dá o suporte para aquele paciente que está numa crise, né, em outra coisa, em outra esfera, dá o suporte e adia talvez essa intervenção por uma outra sessão, porque esse paciente, na verdade, vai precisar de intervenções ou de uma escuta para uma outra demanda que surgiu no meio do caminho aí, né? Vamos supor que a demanda dele é ansiedade, e de repente ele chega na sessão e fala assim: terminei meu namoro. Estou à beira de um abismo porque minha namorada terminou comigo. Entende? Então você não vai fazer um trabalho de estratégias de ansiedade se um paciente está com uma vontade e uma necessidade de verbalizar, de colocar para fora. Então a gente também respeita esse movimento, mas o planejamento te ajuda para que você não fique perdido, você se sinta seguro, né? Que o que é que você vai fazer daqui, né? Daqui a uma, 2 sessões, 3 sessões, né? E que você fique tranquilo, você se sente mais leve, né? Porque você já sabe, já tá tudo meio que organizado, fica mais leve, tá? Aí vamos para outra questão, criar. Isso eu falei, né? Tem aqui um outro ponto que eu coloquei, que é o criar o hábito de estudar, né? Estudar os casos, estruturar as intervenções, para que chegue ao objetivo. Eu já falei isso. É muito importante. Chega um caso para você, você percebe, investiga, tem o seu olhar aí de investigador do caso, estude o caso, né? Por isso que é legal você ter essa organização das demandas principais, né? Ansiedade, depressão, dentro de cada faixa etária, adolescente, crianças, para que você consiga ter também as intervenções, né? Você ter organizado, registrar algumas intervenções que você pode usar, e aí você estruturar o seu caso para que você monte um objetivo, uma estratégia para ajudar, né, na evolução do caso de forma positiva, ó, né, evoluir esse caso que você tem um bom resultado com o seu paciente. Então, criar o hábito de estudar o caso é bem legal, te ajuda muito, assim, e quando a gente se dedica
a estudar os casos, isso vai te dando uma certa experiência. Claro que quando você vai tendo muitos pacientes, isso vai sendo tão fluido, gente, tão fluido, porque você vai vendo algumas demandas bem parecidas, né? E aí você vai conseguindo. Aí, quando chega, claro, uma demanda um pouco mais diferente, aí você vai realmente precisa estudar, aprofundar uma demanda, essa que é uma demanda diferente e tal. Mas, mas de uma forma geral, você já pegou o ritmo, né? E o outro ponto também que eu acabei falando, gente, que é estudar o CID, o DSM, estudar sobre desenvolvimento infantil, para descartar as possibilidades, estudar outras áreas, estudar sono. Carol, para que eu vou dar orientação de sono na minha clínica? Não. Você não precisa dar orientação de sono. Mas por quê? Porque você vai entender que, às vezes, algumas mudanças de comportamento estão relacionadas à qualidade de sono. E eu vejo isso muito, até dentro de orientação de pais, né? Crianças com mudanças de comportamento, e aí, às vezes a gente acha que está acontecendo alguma coisa de outro mundo, e é porque essa criança ela está com refluxo. Essa criança está com uma crise de rinite alérgica, está dormindo super mal e mudou, e teve uma mudança brusca de comportamento. E aí a gente investiga os aspectos fisiológicos, descarta as possibilidades, trata o que precisa ser tratado e observa a questão do comportamento, como é que vai evoluindo. Então tem muitas coisas, entendeu, gente? A gente não pode só engessar o nosso conhecimento em uma coisa só. Então, sejam curiosos, estudem outras coisas também que possam influenciar nos aspectos comportamentais e de sintomas, tá? Do paciente. Tá claro, gente? Vocês estão entendendo? Não sei se eu tô falando muito, se tem muita informação aqui. Aí eu vou só tirar algumas dúvidas aqui, também já tá estourado o tempo. Deixa eu ver aqui. O tempo tá também no limite. De que forma você atraiu esses pacientes? Ju, várias formas, de várias estratégias, né? De muitas estratégias de captar clientes e pacientes. E eu aprendi o erro e acerto. Assista a semana, né? A nossa semana que vai acontecer do dia 1º ao dia 7. Lá eu vou contar um pouquinho como que a gente pode captar esses clientes, esses pacientes, tá? Mas tem várias formas da gente captar. A questão também é que muitos profissionais, eles acham, o que eu via é que muitos colegas, eles copiam outros profissionais que não têm resultado e acham que estão que estão fazendo o certo, porque a maioria do rebanho faz, entendeu? E não tem aí acaba que um monte de gente não tem resultado. Mas tem algumas estratégias, claro, éticas, né? Porque a gente está falando de ética, a gente tem que ser ético na nossa atuação, que a gente se divulga. E as pessoas conhecem o nosso trabalho e procuram o nosso trabalho. Eu vou falar um pouco, porque também é um tema pano para manga. Tem várias formas da gente captar clientes, pacientes, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi. Então assistam, tá? A série do dia 1º ao dia série. A semana do dia 1º ao dia 7. Lá eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um caso que foi muito desafiador para mim. Rapaz, espera aí, deixa eu ver aqui. Gente, eu já atendi tanta coisa. Deixa eu ver aqui um caso desafiador. Deixa eu ver aqui. Agora tu me pegou. Deixa eu pegar aqui no baú das memórias. Deixa eu ver. Teve agora que eu lembrei. Eu lembrei desse caso. Uma criancinha que eu peguei, que na verdade, o desafio não foi ele, né, a questão da demanda dele, mas eu acho que o mais desafiador realmente foi com os pais. Uma criança que ela tinha TARI, né, e aí um transtorno, né, um transtorno alimentar que faz com que essa criança ela tenha uma seletividade muito grande. E às vezes a gente acha que é só uma seletividade, não, mas é um transtorno alimentar. Aí essa criança chegou
né, com essa demanda, não, porque ele não come, não come, não come, não come, e ele só tomava leite, né, aquele leite normal, na mamadeira, ele não tomava em copo, e aí, às vezes, o máximo que ele tomava era uma vitamina de banana batida no leite e na mamadeira. E ele já tinha, que 6 anos, por aí, tinham 6 anos. E eu lembro que, assim, a criança num sofrimento enorme, porque ele não comia nada, ele só comia isso, e os pais achavam que era frescura. E aí ele apanhava, né? Ou esse pai batia nele, botava de castigo. E eu tive que fazer um trabalho muito, muito árduo de psicoeducação com esses pais, principalmente com o pai. E foi muito difícil, porque até eles se conscientizarem que aquilo era um transtorno alimentar, foi um processo, assim, longo, sabe? De muito, às vezes, de desistência de atendimento, eles saíam, depois eles retornavam. Eu pedi para que eles procurassem outros profissionais também, eles tinham uma resistência de procurar outros profissionais. Então, foi uma eu lembro, assim, de uma certa angústia minha nesse caso, porque eu via essa criança, de fato, sofrendo, porque ele tentava, ele não conseguia, por conta do transtorno, e, e aí ele acabava, TARI, tem um restritivo habitativo. Aí, o que acontecia? Ele tinha essa questão com os pais, né? E eu ficava meio que angustiada, de mãos atadas, porque eu via um sofrimento enorme dessa criança. Esses pais não entendiam, achavam que era frescura. A mãe era muito, na época, ela era muito, assim, passiva com relação às condutas desse pai. Às vezes ela até dava um movimento, se posicionava em algumas situações, em alguns momentos ela se afastava. Aí foi muito difícil, sabe, gente? Foi um processo muito complicado. E eu acho, assim, tiveram vários, né? Tem tantos casos, mas de cara que veio que logo na minha mente foi desse garotinho. E aí foi bem complicado, sabe? É, e é um processo lento. Transtorno alimentar na infância é um processo que a gente precisa ter muita paciência de se trabalhar. TARI, isso mesmo. TARA. E é isso, gente. Tá? Mas, gente, essa demanda, por isso que é importante até a gente entender que o transtorno alimentar, nesse caso, né, assim, na infância, que é o mais comum, né, o TARI, ele não chega tanto assim na clínica, não, viu, gente? Chega, mas não é aquela coisa que, ai meu Deus, sabe? Toda semana tem um caso. São casos mais atípicos, mas que aparecem, tá? Mas esse caso eu lembro que foi difícil, por conta mais dos pais, né? E ele tinha realmente uma restrição, uma seletividade muito grande, muito, muito, muito grande. Se eu cheguei à demanda de abuso sexual, já, de suspeita, né? Já sim, já chegou, mas eu nunca atendi casos no sentido de eu olhar o caso e dizer, essa criança está passando por um abuso, sabe? Nunca. Os casos que chegavam para mim, a criança já estava com uma suspeita de ter passado por caso de abuso sexual, entendeu? Gente, é gritante. O TARI, para aquela seletividade que a gente vê na infância, é muito diferente, gente. É um transtorno alimentar. É uma seletividade muito grande. A criança, ela entra quase num processo de pânico só de pensar em comer, entendeu? Então, é bem diferente de uma seletividade normal, de uma criança que, eu não gosto de comer brócolis, não gosto de comer feijão. É diferente. Esse transtorno alimentar, você vê, gera um sofrimento intenso nessa criança, gera também uma angústia muito na família desses pais, porque esses pais já tentam de tudo e acabam piorando o quadro, que no caso, né, era a questão da punição, do bater, e acabava agravando mais o quadro dele, porque ele ficava sempre naquela angústia
de aquela angústia de eu tenho que comer, mas eu não consigo, se eu também não comer, eu apanho, e aí, gente, é uma bola de neve que é um negócio, assim, que a gente precisa ajustar, né? Como você lida com casos mais pesados? Gente, eu acho que quando a gente vai na nossa prática clínica, a gente vai se deparando, eu não sei se acostuma, a gente fica meio calejada, eu acho, não sei. Eu lembro que o primeiro caso que eu peguei, né, por exemplo, de abuso mesmo, o que eu peguei, o que na clínica aparece muito é de adolescentes que relatam ter sido abusados na infância, né, ou de estupro na adolescência. Muitos casos pesadíssimos, pesadíssimos mesmo. E aí, eu não sei dizer, eu não sei, eu consigo hoje ter um manejo e lidar bem com demandas assim mais complexas e mais pesadas, né? Mas sempre foi assim, não, porque eu lembro perfeitamente que na época que eu estagiava, eu lembro de um caso, esse caso nunca sai da minha mente. Eu atendi uma garota que ela tinha sido estuprada várias vezes pelo irmão. Isso me chocou de uma maneira, assim, que eu fui para minha supervisão, né, no caso, na época, quando eu era estudante, arrasada. Eu chorava nessa supervisão, parecia, assim, que alguém tinha morrido. E eu fiquei tão arrasada, e, coincidentemente, no mesmo dia, para completar ainda, eu tinha atendido essa moça, né, que tinha sofrido vários estupros pelo próprio irmão, tá? Irmão mesmo, biológico. É, teve um caso de uma menininha que ela tinha suspeitas, tudo indicava, né, até pelos exames, que ela sofria abuso também, mas era uma criança de 5, 6 anos. E, e aí ela chegou com algumas avaliações de que inseriam pedras, né, na vagina dessa criança, uma criança de 6 anos. Eu também, meu olho começou a marejar nesse consultório, eu querendo chorar, querendo sair correndo do atendimento, e estudante, né? Então eu lembro que a gente tinha umas histórias bem pesadas, assim, e foi no mesmo dia. E aí eu lembro que na minha supervisão eu fiquei muito arrasada, muito, muito, muito arrasada. Hoje, eu nunca peguei assim caso como, por exemplo, essa criança que né, tinha a pedra na vagina e tudo. Nunca peguei um caso assim, caso horroroso desse. Mas a gente escuta, de fato, principalmente de adolescentes, casos bem pesados da infância, de abuso sexual, né, de estupro, e aí a gente realmente escuta muitos, muitos casos. E não tem como a gente não se sensibilizar, porque senão seria uma máquina, um robô, mas eu acho que eu consigo separar muito bem, entendeu? Consigo separar bem as coisas para não mexer com o meu emocional. Então eu acho que eu tenho um cérebrozinho que consegue ligar e desligar em alguns momentos. Mas isso eu acho que é a prática, sabe, gente? A gente vai escutando, escutando, a gente sensibiliza e tal. A gente é normal, né? A gente se depara às vezes com situações. Ah, gente, vocês me pegaram. Só fechar, agora que eu lembrei. Um caso desafiador, um caso que foi bem desafiador para mim, que eu encaminhei, eu não consegui atender. Lembrei, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só finalizar. Gente, eu vou finalizar. Não sei se tem gente assistindo aqui no YouTube. Tem, no Facebook, mas eu agora que eu lembrei, um caso que eu não consegui atender foi uma jovem, ela tinha. Na época eu atendi adulto também, ela já era adulta. E aí ela chegou com. A demanda dela nem era pesada, mas tinha muita. Era muito parecida com a minha história de vida. E aí eu não consegui atender, eu tive que encaminhá-la. E eu expliquei para ela o porquê que eu não ia conseguir atendê-la. Ela tinha
ela, na verdade, tinha uma relação muito forte com a avó, e a avó doente, a avó com Alzheimer e tudo, e aí a avó estava prestes para morrer, falecer e tal. E aí, na época, ela parecia que ela estava contando a minha história de vida, ali naquela sessão, na primeira sessão. Aí eu não consegui, gente. Aí eu tive que realmente, expliquei, né? Quando ela falou, começou a contar, parecia que ela estava contando a minha vida. E aí eu percebi que aquela demanda não ia conseguir ajudá-la, porque estava tão, mexia tanto com a minha questão emocional, a questão da fragilidade do fato da minha avó estar acamada com Alzheimer. E aí eu encaminhei para uma colega. Né, agora que eu lembrei. Não foi nem desafiador, no caso, eu nem atendi, eu encaminhei. Eu percebi que eu não conseguiria atender por conta da história de vida dela, que era muito similar, as dores dela, os medos, né? O medo de perder a avó era muito parecido com a minha, na época. E aí eu encaminhei. Gente, isso acontece, isso é normal, não tem problema nenhum, e aí a gente pode encaminhar, sabe, assim. Eu encaminhei tranquilamente, não tive problema nenhum, expliquei, né? É, então, eu vou. Gente, eu preciso encerrar. A gente já deu mais de uma hora aqui de live. Foi tão bom bater um papo com vocês aqui. Vou encerrar primeiro aqui no